Oi, meus amores, espero que vocês estejam bem. Seja muito bem-vindo. Tô aqui para tirar sua dúvida. Meu nome é Priscila Aquáquio, eu sou a mão, o rosto e o coração por trás da Sobre Nós Macramê. Eu uso o Canva para fazer as artes. Ela tava perguntando especificamente aquela dos stories. Gente, vocês viram que legal? Porque assim, gente, todas as vezes que a gente faz algo diferente, mesmo que não tenha a ver com o macramê, as pessoas chamam a atenção das pessoas, né? Então, eu uso o Canva apenas para fazer postagens. Então, capa de YouTube, capa de IGTV, feed, postagem do feed, para isso eu uso o Canva. Do contrário, eu uso outros aplicativos, que são aplicativos de celular mesmo, tá? Nossa, gente, tem tantos que eu uso. Eu consigo viver de macramê? E aí, essa pergunta, gente, ela vai depender muito mais de você do que de mim, né? Porque, na verdade, ela tem algumas variáveis. O que você precisa pensar é o seguinte: quanto eu preciso para viver? Esse é o primeiro ponto. Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos. O quanto você está disposto a abrir mão para viver de macramê? Essa é uma outra pergunta. Você assume todas as contas na sua casa sozinha ou você tem alguém que te ajuda? Agora, tem uma outra coisa também. Qual que é o seu objetivo? É viver de macramê daqui a alguns anos ou para já? Vocês entendem que tem muitas variáveis? Eu sou a prova viva de que é possível viver com macramê, tá? Agora, eu vou falar uma verdade pra vocês, não posso mentir aqui. Como sempre, né? Eu sou muito sincera com vocês. Quando eu saí da área de relações públicas, que eu trabalhava há 10 anos nessa área, vocês imaginam o seguinte: eu trabalhava na área de relações públicas há 10 anos, eu prestava consultoria na minha área de sustentabilidade, né? Projetos socioambientais, então era social e ambiental. Então, eu estava muito bem estabilizada na minha área de relações públicas quando eu simplesmente quando eu saí dessa área e comecei a buscar algo que me completasse mais. Porque, na verdade, não é que o Relações Públicas não me completava, eu amava. Mas, na verdade, tinha a questão do Júlio, como eu contei toda já a minha história pra vocês, dele demandar atenção, e eu queria dar essa atenção pra ele. E aí, quando trabalhando numa multinacional, sendo relações públicas de uma fábrica, não era tão simples. Então, eu passei a buscar outras coisas depois que o Júlio nasceu, né? Não sei se vocês são mães, mas eu costumo dizer o seguinte: quando a gente é mãe, a gente revê muitas coisas, né? E a gente renasce. Então, eu renasci pra encontrar a Priscila que eu sou hoje, né? E então assim, se a gente for comparar quanto eu ganhava, tá? Lá, com uma carreira estável, há 10 anos na área, com o que eu comecei ganhando no macramê, vocês concordam que é totalmente fora do contexto? Totalmente. Tipo, eu demorei pra ganhar o que eu ganhava lá na área de relações públicas, tá? Não foi do dia pra noite. Só que eu decidi que era algo que eu queria pra mim. Então, quando eu tava mais ou menos 1 ano e meio fazendo macramê, o macramê passou a ser a minha primeira renda, apesar de eu já ter outro trabalho. Então foi assim, quando eu comecei a fazer macramê, eu estava desempregada. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Assistam uma indicação que eu quero fazer, assista no Netflix, tem um seriado chamado Madame CJ alguma coisa, que eu não me lembro agora. Mas se vocês procurarem por Madame CJ, vocês vão achar. Gente, eu me vi tanto naquela mulher, porque foi tão engraçado, porque a gente tava aqui, né, meu marido falou assim pra mim: Pri, ok que você quer viver de macramê, que você quer fazer isso agora, que você precisa desestressar, você tá vindo de um trabalho super estressante, mas as contas continuam chegando, eu preciso que você continue me ajudando com as contas dentro de casa. Vamos fazer assim, vamos fazer um combinado? Durante 3 meses ele falou isso, gente. Nossa, eu me vi nela, assim. Aliás, esse seriado eu não terminei de ver, tá? Eu só comecei a vê-lo. Mas assim, só o primeiro capítulo já me trouxe tanta coisa da lembrança de quando eu comecei a fazer macramê. Porque ela é uma pessoa que empreende, né? Então, aí meu marido falou assim: ó, vamos combinar o seguinte, você tem 3 meses
que era o tempo que eu tinha de seguro-desemprego, do acordo que eu fiz quando eu saí do último emprego que eu tava. E aí eu assisti esse primeiro capítulo e ele fala pra esposa dele, né? Ele fala assim, bom, você tem aqui tanto tempo pra você resolver pra que isso dê certo. E na verdade, gente, o empreendedorismo, ele não dá certo do dia pra noite, né? E aí eu me vi nela em tantos aspectos. E aí o meu marido falou, então vamos fazer um combinado. Em 3 meses aí, que era o tempo que eu tinha de seguro-desemprego, você tenta fazer esse negócio dar certo. Se não der, eu preciso que você assuma outro trabalho, uma outra coisa. E foi dito e feito, gente. Deu 3 meses, eu arrumei um outro trabalho. Continuei fazendo o macramê, porque eu queria que desse certo. Então eu fiquei com esses 2 trabalhos durante 2 anos. Só que como era um novo trabalho e era um único cliente, e eu prestava consultoria, então o que aconteceu? Eu saí da relações... Vou contar um pouquinho da história para vocês entenderem um pouco melhor. Eu saí da área de relações públicas e fiquei nessa loucura de tentar achar alguma coisa. Comecei a trabalhar numa escola. Nessa escola, fiquei lá 2 anos e meio, foi a gota d'água, onde eu me estressei demais, etc. Inclusive eu fiz 6 meses, quase 1 ano, na verdade. Não me recordo agora se foram 6, se foram 9 meses de pedagogia, porque eu estava trabalhando nessa escola. E aí eu fiquei 1 ano sem dormir, falei, não quero mais isso, enfim... Então, quando eu saí desse último emprego, quando eu arrumei esse outro trabalho, que era um outro trabalho de relações públicas, olha que loucura. Tive uma amiga que indicou eu para uma pessoa que era dona de uma loja de decorações. Essa dona de loja de decoração entrou em contato comigo e falou, Priscila, eu quero que você trabalhe para mim na área de relações públicas com mídias sociais. E aí eu fui trabalhar com ela nisso. Fiquei 2 anos lá com ela. Só que como era uma única cliente e eu tava precisando do trabalho, eu aceitei ganhar abaixo do mercado, né? Então, quando eu tinha mais ou menos 1 ano de sobrenós macramê, de empresa, mais ou menos, tinha uns 8, 9, acho que quase um ano de empresa, eu passei a ganhar mais com o macramê do que dentro dessa empresa, porque eu só tinha um único cliente. E aí, o que aconteceu? Então, quando eu falo pra vocês assim, quando vocês me perguntam, é possível viver de macramê? Depende do quanto você precisa pra viver. E aí, eu queria dizer pra vocês o seguinte, que dentro desses meses, até eu achar um outro trabalho, olha só, dentro desses 3 meses, até eu começar a trabalhar em um outro emprego, que eu estava desempregada, só com o macramê, a gente fez e refez as contas de casas diversas vezes. A gente vendeu um carro, eu passei aí a pé pra escola junto com o Júlio, a gente refez as contas, tiramos muita coisa que não era prioridade, então televisão a cabo, a gente passou a tirar algumas coisas para que eu conseguisse me manter fazendo macramê. Vocês entendem? Então assim, nós, eu e o César, como uma equipe, como uma família, a gente entendeu que aquilo era importante para mim e a gente passou a organizar as nossas prioridades de forma que eu pudesse levar o macramê junto com o outro trabalho. Quando eu entrei nesse outro trabalho, claro, gente, era um trabalho fixo, né? Vocês imaginam que eu tava começando no macramê. Era um trabalho fixo, era um trabalho que tinha um valor, independente se eu vendesse ou se eu não vendesse, né? Então isso também era eu falo seguro porque nunca é seguro, né? A gente nada é estável, né? Não existe estabilidade, mas era mais seguro naquele momento pra mim do que as vendas de macramê, que às vezes eu vendia muito bem e às vezes eu não vendia tão bem dentro do mês, né? Então vocês imaginam que quando eu dei mais ou menos um ano que eu tava fazendo macramê, eu passei a ganhar mais do que eu ganhava dentro dessa empresa. E assim foi até eu largar essa empresa, depois de 1 ano e meio, então vai fazer 2 anos que eu larguei essa empresa, que eu vivo só de macramê, tá? Mas não foi do dia pra noite. Então, quando vocês falam pra mim se dá pra viver de macramê, eu falo pra vocês que eu sou a prova viva de que dá. Agora, vai depender de um monte de outras questões, que é aquilo que eu já perguntei pra vocês anteriormente, tá? Do que vocês estão dispostos a abrir mão, quanto você precisa pra viver, se tem pessoas que dependem ou não de você, se você assume sozinho as contas de casa ou não, e assim por diante, tá? E aí vai depender das suas prioridades. Poxa, falei, hein? Mas é isso, eu expliquei pra vocês porque assim, quando a gente acha que é do dia pra noite que as coisas acontecem, não é, tá? Às vezes a gente tá tão preso numa coisa que a gente tá acostumado a fazer, que a gente não abre a mente pra pensar que existem outras possibilidades, né?
E na verdade, não é que não exista, mas é que a gente não para pra pensar. Então, quando a gente empreende, é mais ou menos por esse caminho. A gente tem que ter o olhar, assim, muito aberto pra tudo e pra todos, né? A gente não tem que pensar só na gente, né? A gente não tem que fazer postagens, a gente não tem que criar pensando no que a gente gosta. A gente sempre tem que pensar no nosso cliente, né? Você concorda que hoje os tempos são outros pro macramê? Claro que eu concordo. Concordo que o artesanato está crescendo muito mais do que quando eu comecei. Muito mais. Gente, vamos prestar atenção, olha só. Não precisa de muito, tá? As pessoas estão em busca de mais tranquilidade, de coisas simples, de coisas feitas à mão. As pessoas estão em busca num retorno pro simples. As pessoas estão em busca disso. Gente, o artesanato cresceu só no último ano mais de 20%, tá? E o artesanato gera mais de 50 milhões por ano dentro do país. Então, é claro que eu concordo que já os tempos já não são mais os mesmos. Que hoje é muito mais acessível. Gente, hoje vocês têm conteúdo gratuito sobre macramê na internet. Naquela época eu não tinha, eu aprendi tudo sozinha, batendo cabeça. Hoje, o tempo que eu levei pra chegar onde eu tô hoje, vocês levam muito menos. Eu tenho alunos meus ganhando mais de 3 mil reais por mês fazendo macramê em 6 meses, em um ano. Por quê? Eu demorei quanto tempo pra fazer isso? Porque eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha ninguém que me ensinasse, não tinha ninguém pra me pegar na mão. Então sim, eu concordo que os tempos são outros. Que o crescimento... Gente... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você não tá vendendo, comece a se perguntar o que é que está acontecendo e onde você pode melhorar. Esse mês foi um mês que eu recebi, assim, um boom de orçamentos, de peças de macramê. Não sei se vocês sabem, eu não só ensino macramê, como eu também produzo e vendo macramê, né? Por isso que eu falo com autoridade sobre isso, porque eu faço isso até hoje. Né? Então, eu tive um boom de procura, como, assim, claro, eu sempre tenho procura de vendas, mas esse último mês cresceu muito os meus orçamentos de pedido de venda, tá? Então, vai olhar pro seu negócio, olha pra si, olha pro seu negócio, de que forma que você pode melhorar, se você tá fazendo tudo que é possível, se você tá fazendo tudo que é necessário, sei lá, se você tá esperando... as vendas caem no seu colo, se você não tá gerando valor de conteúdo pro seu público e assim por diante. Nós vamos fazer uma peça grande de macramê. Isso é planejado ou não? Gente, não existe regra, tá? Aqui eu falo sobre como eu trabalho, sobre a minha realidade. Sim, eu gosto de planejar as peças. Se vocês assistiram Semana do Macramê Sem Segredo, vocês viram isso, tá? Que eu gosto que essa é a minha maneira de fazer macramê, que eu planejo as minhas peças. Isso quer dizer que eu não me dou abertura para criar? Não, isso acontece. A criação acontece na segunda camada de criação de peças para macramê, que é a camada de junção, tá? Então a segunda camada de macramê é onde eu me libero para a criação acontecer. Isso quer dizer que eu não planejei antes? Não, quer dizer que eu planejei, mas é ali que eu vou me liberar para criar algo dentro daquilo que eu planejei, ou então sair um pouco daquilo que eu planejei, se estiver de acordo com a minha intenção, com o que o cliente deseja e assim por diante. Quando eu vou fazer uma peça grande de macramê, eu planejo ela, eu corto os cordões. Você faz emendas em peças de macramê? Não, não faço. Nem eu e nem os meus alunos que aprendem a calcular cordões, tá? Uma vez que você aprende a calcular cordões, não há possibilidade de falta de cordão para que você precise emendar, a não ser que por qualquer razão você tenha calculado errado. Pode acontecer, às vezes a gente tá distraído, às vezes a gente pensa numa coisa e faz outra, calcula errado. Nós somos seres humanos, passíveis a erro, então pode acontecer, mas não com a intenção do erro, né? Assim, é uma coisa assim, uma vez que você aprendeu a calcular, não tem como você não conseguir, não tem como faltar cordão, porque é dali pra cima, né? A não ser mesmo que seja um erro, tá? Então, sim, todas as vezes que eu vou fazer uma peça grande, eu já corto o cordão que eu vou precisar ali dentro daquela peça. Se a gente cria enquanto o trabalho progride, principalmente quando é uma peça como aquela, que é uma peça abstrata, não sei se vocês viram, ela não tem um espelhamento, uma definição, tantos nós aqui, tantos nós ali. Como ela não tem essa definição, ela é uma peça um pouco mais abstrata, é muito mais fácil de criar durante esse processo
do fazer, do agir, né? Enquanto você tá fazendo os nós, tá? E sim, os cordões são grandes, tá? Já cheguei a ter mais de 15 metros de cordão num único projeto, por exemplo, em cortina, tá? Já cheguei. Vejo outras pessoas não sendo tão realistas com a questão do crescimento do artesanato. Ó, vamos pensar o seguinte, não sou eu que tô falando, tá? São as pesquisas. Então, todas as vezes que vocês tiverem dúvidas, eu falo isso pra vocês. Falo isso pros meus alunos todos. Não acreditem no que eu tô falando, tá? Não acreditem. Podem ir buscar essas informações. Busquem. A Priscila falou que o artesanato cresceu no último ano. Será que é verdade? Deixa eu dar uma busca aqui. Vai lá no site de busca. Procura crescimento de artesanato. Artesanato no Brasil. E aí vocês vão ter a resposta de vocês, tá? Então, assim, tô falando no meu caso, mas isso serve para todo aspecto na nossa vida, né? A gente precisa, começar a se questionar, a estudar, a entender, a se aprofundar. Não precisa ter profundidade em tudo que a gente fala, mas se tem algo do nosso interesse, por que não buscar saber um pouco mais, né? Então, eu tenho uma opinião formada aqui sobre X coisa, e aí alguém questionou essa opinião. Peraí, deixa eu entender, antes de eu bater de frente com essa pessoa, gente, eu mudo de opinião o tempo inteiro, tá? Eu, assim, quero deixar claro, eu sou humana, eu mudo de opinião o tempo inteiro. Se eu encontrar argumentos, se eu entender que aquilo que eu falei não vale mais, eu mudo de opinião e tá tudo bem, né? Então, assim, todas as vezes que vocês encontrarem uma pessoa que fala algo ao contrário do que vocês acreditam, ou te confrontar em relação a uma ideia que você tenha, se abra para isso, para que você busque informações sobre isso, tá? É muito mais simples. Hoje em dia a gente tem muito fake news, hoje em dia a gente tem muita teoria da conspiração. Então, assim, busque as informações concretas. Estou falando de tudo na nossa vida, tá? Desde macramê, artesanato, até tomar ou não a vacina, sabe? Então, assim, só um exemplo, tá? Então, para vocês saberem que é necessário a gente buscar e informar, tá? Temos que sempre estar aptos a mudanças. Gente, se você, não sei se é o seu caso, porque aqui eu tenho muitos alunos que vêm fazer macramê, às vezes por hobby, ou por aprendizado, ou porque quer presentear alguém. Não todos estão aqui para venda. Mas se você quiser vender, se você quiser ter o macramê como um negócio, para empreender a gente vai precisar ser muito elástico, a gente vai precisar estar apto a muitas mudanças, a gente vai precisar ter esse jogo de cintura. Dificuldade de encontrar miçanga preta. Quando vocês tiverem dificuldade de encontrar qualquer material, faz uma lista de fornecedores da cidade de vocês e vai ligando um a um. Sabe onde tem muita miçanga? Pessoas que vendem coisas para fazer bijuteria, tá? Não só nas lojas de artesanato, mas tem lojas, eu não sei se vocês têm aí na cidade de vocês. Aqui na minha cidade tem uma rua que tem loja só para artesanato, tem uma rua que tem loja só para coisas de bijuteria. Então, se vocês, nesse caso, eu vou sempre nesse lugar de bijuteria, quando eu quero coisa muito específica, em miçanga, essas coisas. Então, talvez se você buscar por lojas que vendem produtos para fazer bijuterias, você encontre com mais facilidade. E se você criar, depois do planejamento, se você decidir criar na segunda camada, os fios não vão faltar. Isso é algo que, inclusive, você vai aprender na prática. O que acontece todas as vezes que eu começo a criar fora daquilo que eu tinha planejado? Eu começo a perceber quais são os tipos de nós que eu tô fazendo e qual é a quantidade de nó que eu vou fazer ali e se aquele cordão vai ser suficiente ou não para aquilo que eu cortei, que eu já cortei, que eu planejei. Então você vai perceber ao longo do tempo, por exemplo, que às vezes o nó duplo ele chega mais perto de um uso de cordão do meio nó do que no nó festonê. Não sei se eu fui clara, vou repetir. Você vai perceber ao longo do tempo que a quantidade de cordão que você usa no nó duplo é mais próximo do que do meio nó do que do nó festonê. E aí, uma vez que você entende todo esse processo, quanto cada nó usa, quanto de cordão eu vou utilizar, quanto de cordão eu planejei dentro daquele projeto, você consegue entender quais são as possíveis trocas dentro desse momento da criação, tá? É exatamente assim. Eu me dou o direito de criar, de sair daquilo que eu tinha planejado,
sempre me atentando à quantidade de cordões que eu tenho para uso. E utilizando trocas de nós que eu sei que serão suficientes dentro daquilo que eu planejei. Ah, mas eu resolvi fazer um nó festonê e eu tinha planejado fazer um nó duplo, mas eu tinha planejado fazer mais unidades de nós duplos. Eu, às vezes, por exemplo, diminuo a quantidade de nó duplo para poder fazer um festonê e assim por diante. Então, vai depender do seu planejamento, do que foi planejado anteriormente, tá? É difícil atingir o público que se deseja um certo artesanato. Quando você traça esse público, porque o que acontece? Eu não sabia disso quando eu comecei também, tá, gente? Quando eu comecei a fazer macramê, eu não tinha essa informação. Eu simplesmente comecei fazendo, não sabia nem para que vender, que precisava ter um foco, que precisava ter um cliente-alvo, que eu precisava vender uma quantidade exata de produtos para alcançar o quanto eu queria ganhar no mês. Eu não sabia dessas informações. E aí, quando eu comecei, eu não sabia, ao longo do tempo eu entendi que sou eu que defino quem é meu público. É você que decide quem vai ser seu público. É você que decide o preço que você vai colocar no seu produto depois de fazer todos os cálculos de precificação. É você que decide se você vai atingir um público de algum nicho específico. É você que decide se dentro desse público do nicho específico, se você vai atingir um cliente AA, um cliente A, um cliente B e assim por diante. É você quem decide. Só que isso tem que estar claro para você. E aí, como que você pode definir isso, já que você já começou, você já tem cliente? Fazendo uma pesquisa com seus clientes atuais. Faça pesquisa, manda e-mail, coloca enquete. Uma vez que você faz pesquisas com esse público, você vai entendendo os gostos dele, vai direcionando as suas vendas, tá? Então é você quem decide quem é esse cliente ideal. E uma vez que você tem ele muito bem definido, é correr atrás. Correr atrás em todos os aspectos. Em relação à sua comunicação, em relação aos seus tipos de produto, em relação à forma de comunicar a venda e assim por diante. Tem alguma dica para o meio nó duplo ficar mais unido? Tem. Você apertar com força, com a mesma força, todos os nós. Uma vez que você aperta, o que você pode fazer é ir torcendo ele, que ele já vai ficando mais unido. Ou então subir os nós, segurando o centro dele, os cordões de apoio, você sobe os nós, força ele para cima para subir, eles já vão ficar mais juntinhos também. Agora, eu gosto de trabalhar com força no nó, não com força, muita força, mas com uma força, né, mesma coisa de amarrar cadarço. Vou lá, amarro, se eu não der aquela, né, ele vai se soltar. Mesma coisa com o nó de macramê, tá? Quão dispostos estamos a nos desafiar? Exatamente, gente. O quão disposto nós estamos a nos desafiar, o quanto nós estamos dispostos a abrir mão para a gente ter o que a gente quer, o quanto a gente está disposto a trabalhar, a estudar, a crescer, a evoluir. O ideal é ter um Instagram separado ou eu posso usar o pessoal para tudo? Gente, não tem uma regra, tá? Não existe regra. E aí, quando eu falo para vocês que não existe regra, eu sempre trago para vocês aquilo que funciona para mim. Pode ser que não funcione pra você? Pode. Eu acabei de falar pra vocês, não acreditem em mim, testem vocês, criem a verdade de vocês, tá? Então, uma vez que eu tenho os dois e que eu passei a trabalhar com a Sobrenós Macramê, eu me arrependo de ter criado a Sobrenós Macramê. Eu poderia ter feito tudo isso lá no Pequáquio, que era um projeto que já tava lá, que eu já tava fazendo as minhas coisas, que eu falava de mim o dia a dia, tá? Então, se você puder escolher, hoje eu enxergo que eu poderia ter escolhido ficar só com o meu perfil pessoal e talvez armazenar algumas postagens, né, que não tinha nada a ver com aquilo, com o macramê, e passar a colocar o macramê ali, tá? Pessoas vão chegar, pessoas vão sair, tá tudo bem, pelo menos você tá aproximando aquele público que você quer. Eu hoje teria, como eu tenho, tá? Eu nem uso o meu, faz mais de 3 anos que o meu último Instagram, que o meu Instagram pessoal tá parado, porque eu só uso a Sobrenós. Porque a Sobrenós sou eu sou a Sobrenós, né? Então tudo da minha vida eu falo aqui, eu coloco aqui, assim como do macramê, então eu uso só um, que é a Sobrenós Macramê, mas poderia ter sido o meu pessoal se eu tivesse me atentado a isso lá no começo. Tá? Então, é uma decisão sua, pessoas se relacionam com pessoas. Se você souber se comunicar, explicar para essas pessoas lá do seu perfil por que você tá começando a fazer isso agora, conta a sua história, fala como o macramê surgiu na sua vida,
que você tá fazendo isso agora, comece assumindo que você tá fazendo isso, e isso vai com certeza fazer uma diferença. Essa questão de você colocar suas peças para vender em outras lojas é uma questão muito pessoal, tá? Que você pode colocar ou não, tá? Eu tenho, por exemplo, vou falar de mim, né? Eu nunca coloquei e sempre vendi bem em outras lojas, mas eu tenho muitos alunos que vendem na Elo7, que vendem no Mercado Livre, que vendem em site pessoal. Tenho muitos alunos que fazem isso, tá? Então vai depender do que você deseja, como que tá as suas vendas, da demanda, etc. É recomendado lavagem a seco de peças em macramê. Gente, eu nunca testei, tá? Eu tenho uma aluna que ela fala que dá, mas eu nunca testei, né? E às vezes o que é bom pro outro nem sempre é bom pra gente. Eu testaria se fosse o seu caso, se você necessitar, se você precisar dessa lavagem, se você quiser passar essa recomendação para os seus clientes, eu testaria essa possibilidade, verificaria se dá certo, se não dá, e se fica com o resultado que você deseja. Vale dizer, gente, é o seguinte, que a depender da peça, se ela pode ou não ser lavada, isso vai também depender do tipo de cordão que é utilizado, né? Então, por exemplo, tem peças que não tem como ser lavada, como um painel de macramê que é feito num galho, por exemplo, tá? Então, inclusive, para lavagem a seco, eu também não sei se poderia, devido ao galho. Então, tudo isso são coisas que são necessárias pesquisar, né? E entender melhor para que vocês possam fazer essas indicações ao cliente. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que dependendo do tipo de cordão que a gente usa, o cordão tende a encolher, tá? Se ele não for lavado, nunca tiver sido lavado, etc., ele tende a encolher, então eu não sei como que funciona também. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que eu não sei como que funciona o processo de lavagem a seco, não sei como isso funciona, não sei qual que é o processo da lavagem, mas, por exemplo, se tiver algum tipo de aspirador, alguma coisa assim, tem que tomar cuidado também para os nós não se desfazerem, né? Eu vou dar uma pesquisada nisso melhor, não sei te dizer com toda sinceridade. Mesmo porque eu nunca me aprofundei nessa questão de como é feito a lavagem, né? Qual a melhor forma de embalar sem amassar o projeto? Gente, não tem jeito. O projeto vai amassar. Eu normalmente quando eu embalo, na parte que tem muitos nós, eu não dobro. Como assim, Priscila? Deixa eu ver se eu pego uma folha aqui para explicar para vocês. Isso facilita que não fique tão amassado, mas ainda assim a outra parte fica amassada. Ó, digamos que essa parte aqui, ó, é a parte que tem nós. Muito nó aqui e aqui é franja, por exemplo. Essa parte aqui eu nunca dobro assim ao meio, nunca. Eu sempre faço ela inteira assim, ó. Dobro ela assim, ó, inteira. Aí dobrei e aí eu venho dobrando o resto em cima dessa dobra aqui do nó. E aí vou dobrando ela. E aí faço assim, ó, por exemplo, né? Ficaria desse jeito. Ainda assim as franjas vão ficar amassadas. Não tem muito o que fazer. Como você pode calcular os fios sem perder muito cordão, é isso? O primeiro ponto que você precisa saber é que não existe um cálculo corretíssimo, exatíssimo, a não ser que você já esteja calculando. Uma vez que você já está calculando, você consegue ter exatidão. Então, como que a gente faz? Vai depender do tipo de nó que você está usando, do tipo de cordão que você está usando, do milímetro do cordão, da cor do cordão, do lote do cordão, da quantidade de nós que você vai fazer, quais são os tipos de nós que você vai usar, a força que você coloca no nó, qual tipo de espaço você vai deixar entre os nós, qual é o tamanho final do seu produto, qual é o padrão do seu projeto, tudo isso, só que contém 10 pontos. São pontos que vão alterar a quantidade de cordões que você vai precisar usar a depender do tipo de projeto. Dito isso, o primeiro ponto que você precisa aí é saber... Primeiro ponto, assim, se eu pudesse te dar só uma dica, na verdade, seria para que você comece a anotar todas as informações sobre os projetos que você faz. Anote todas as informações sobre projetos que você faz. Detalhadamente. E uma vez que você investe tempo nisso, esse tempo investido é único, uma vez só.
Segundo ponto é para que você faça amostras de nós com os cordões que você mais utiliza. Uma vez que você fizer isso, você também consegue saber quanto de cordão foi utilizado para cada nó e fazer uma previsão de quantidade de cordão para cada peça. E um outro ponto é você sempre ter o tamanho final do seu projeto. Esse é um outro ponto super importante que você precisa ter. Então, para começar, são esses os pontos. Posso usar fio náutico para fazer suporte? É uma boa ideia? Pode. Todas as vezes que a gente vai trabalhar com cordões para área externa, eu indico que sejam cordões sintéticos, tá? Então é possível sim, é uma boa ideia sim. É importante você pensar sempre na qualidade do material que você está usando, tá bom? Para que também não aconteça, porque o que acontece? Todas as vezes que a gente coloca um projeto na área externa, não sei se esse é o seu caso, né? Mas já que eu tô falando sobre isso, vou me explanar aqui. Toda vez que você coloca um projeto na área externa, independente do material que você utiliza, ele sempre fica... a vida útil dele tende a ser menor, né? Então, independente do que você for usar aí, vale a pena você pensar em produtos, em cordões que durem mais tempo, tá? E aí, quais são os cordões que duram mais tempo? São os cordões que são sintéticos. Eu normalmente, e aí já falando, quando eu uso cordões sintéticos, eu uso bastante 2 tipos de cordões sintéticos. Eu uso o de poliéster da Vanessa Maio, que chama Anturo, e eu uso o de poliéster da Aliança, que é um trançado. Então, esses 2 são os 2 cordões que eu uso bastante. Lembrando que tudo que é exposto ao sol tende a desbotar, tirar a cor, tá? Então dá certo. A outra questão, gente, importante sobre esse assunto do cordão náutico é que é importante você sempre, principalmente em suporte, tá? Todas as fileiras de nós que você fizer, no último nó, dá uma queimadinha com a parte azul do fogo. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra te mostrar. Por quê? Porque primeiro que você vai precisar usar protetor também nas mãos, tá? Nos dedos, enfaixa os dedos com esparadrapo. Porque é um tipo de cordão que ele queima as mãos, por ele ser sintético, né? Forma calo, queima as mãos, então passa esparadrapo nos dedos e usa bastante força para apertar os nós. E no final dos nós, eu tô sem nenhuma amostra aqui em mãos, de projeto de nó. Todas as vezes que você chegar no final do projeto do nó, você dá uma queimadinha. Eu uso mini maçarico. Você pode usar fósforo, ou você pode usar isqueiro. Com a parte azul do fogo, você pode usar para queimar. E naquela fileira você queima o verso só daquele último projeto, só daquele último nó. Não precisa queimar tudo, não. No último nó do suporte, lá do braço do suporte, você aperta bem e dá uma queimadinha com a parte azul do fogo no verso, porque daí ele não abre e não deixa os outros nós abrirem, tá bom? Se eu já tive algum trabalho pra fazer que eu tive que desfazer e refazer, muitos. Gente, é assim que a gente aprende. Pra gente aprender, pra gente evoluir, a gente tem que errar, tá? Erra, não tem jeito. Então, sim, eu até contei esses tempos atrás que eu fiz foi o 24 fios que eu usei. Eu contei uns tempos atrás aqui que eu fiz um projeto enorme, ele era muito grande. E eu já tava na metade do projeto, achei horroroso. Sabe quando você não tá feliz com ele? Desfiz ele. E aí eu não tinha tempo hábil para desfazer e fazer de novo. Então, o tempo de desfazer o projeto era muito alto, perto da quantidade de nós que eu já tinha feito. Eu chamei uma pessoa para me ajudar. Ela desfazia os nós, enquanto eu fazia os outros nós na outra parte do projeto. A hora que ela terminou de desfazer, eu comecei de novo onde ela estava e consegui terminar. Então, nossa, gente, muitas vezes, desde projetos pequenos até projetos grandes. O faz e refaz dentro, inclusive eu não sei se você assistiu, Beatriz, a Semana do Macramê Sem Segredos, eu falei muito sobre isso. O faz e o refaz dos projetos, ele é algo natural dentro da nossa vida de artesão de macramê. Tá? Então, pode levar isso como algo comum, que você vai precisar fazer. O que acontece, gente, ao longo do tempo, com planejamento. Gente, planejamento, por isso que eu falo, né? Cada um trabalha de uma forma, mas a minha forma de trabalhar é
planejando os projetos. Todas as vezes que eu planejo os projetos, essa questão do desfazer não é tão grande, né? Não acontece com frequência. Agora, por exemplo, o balãozinho, eu projetei e do jeito que eu planejei, eu imaginei de um jeito e ele não ficou. Inclusive, eu mostrei lá nos stories. Vou ver se os meninos estão aqui pra pegar pra vocês. Ficou horroroso. Daí eu falei, não, vou fazer de novo. E aí refiz outro projeto até. Refiz do início, do zero. Eu percebi que o cordão, o suporte de plantas de cordão de algodão que ficou do lado de fora mofou o cordão. Gente, se ele molha, ele mofa mesmo. Se for um lugar úmido, que não bate sol... Ai, gente, sisal é muito difícil, muito. É duro, ele desfaz o nó, ele abre, ele machuca a mão. Nossa, também acho o sisal muito, muito complicado, eu não gosto do sisal. Sem contar, não sei se vocês sabem, o sisal ele é um material natural, então ele tende a estragar com muito mais facilidade, aquilo que a gente tava falando, né, do sintético. E o sisal é totalmente ao contrário, ele é natural, então ele escurece depois de um tempo, ele se desfaz. Existem cordas que compramos no metro em lojas de material de construção. Eles podem substituir o fio náutico? Pode. Você pode fazer suporte de planta com qualquer cordão, seja ele finíssimo, um barbante 6, como um barbante grosso. O que vai depender o tipo de resultado que ele vai ter. Tá? Então, esses cordões que a gente acha em loja de construção, normalmente eles são sintéticos. Ou ele é corda de varal, ou ele é poliéster, ou ele é polipropileno, ou ele é nylon. Vai depender do tipo de material, mas normalmente dá. A impermeabilização, gente, primeiro ponto, o produto é caro e leva tempo para você impermeabilizar. Então, são duas coisas muito importantes que você tem que levar em consideração na hora de precificar: tempo e custo. No caso da impermeabilização, eu só impermeabilizo peças grandes e quando o cliente opta e paga por isso. Lembrando que a impermeabilização, ela só impermeabiliza líquidos. Então, por exemplo, se vier alguém esbarrar no suporte de plantas com batom vermelho, pode ser que manche. E a impermeabilização também facilita a limpeza, né? Então, terra, graxa, batom, qualquer coisa escura pode vir a manchar mesmo com a impermeabilização, tá? Então, não é em todos os projetos que eu faço, muito menos em suporte de plantas, eu nunca faço. Mesmo porque o suporte de plantas, a depender do tipo de cordão, pode ser lavado. Cordão de algodão com alma e de algodão ou com alma sintética faz diferença na confecção da peça? Se ele for inteiro de sintético, dependendo do tipo de projeto, vai depender do tipo de cordão também. Eu não sei se você já viu, se você tem algum cordão desse tipo em mãos, tá? Dependendo se ele for sintético dentro, pode ser que o cordão por fora escorregue com facilidade. Que a capa do cordão, vamos chamar assim, tá? Do enchimento. Então, se o enchimento for sintético e dependendo do tipo de material que ele é feito, ele pode ser que a parte externa escorregue dentro dessa parte sintética. Do contrário, não tem diferença durante a produção. Isso vai ser mais uma questão em relação a cuidados, em relação a, por exemplo, se o enchimento é colorido ou não. Tem enchimentos que são coloridos e aí, às vezes, a parte externa é cru. Então, dependendo do tipo de projeto, vai aparecer aquele colorido também. Então, vai variar aí do tipo de peça que você está fazendo. Mas, normalmente, não faz nenhuma diferença durante o processo de confecção, durante o processo de projetar, de fazer os nós, tá? Normalmente não. Para abajur, qual fio mais indicado? Depende. Eu nem indico você fazer abajur, por exemplo, com luz quente, tá? Daí eu nem indico que você faça, independente do tipo de material, a não ser que os cordões fiquem muito longe da lâmpada. Vai depender, eu já fiz de fio sintético e já fiz de cordão de algodão. Gente, então é isso. Obrigada pela presença de vocês. Um grande beijo e até!